RESP 1.918.421. E o que trata esse RESP? Trata de implantação de embrião após a morte do genitor. O genitor deixou material genético para geração de filhos, e aí só que ele faleceu. E aí a dúvida era, a companheira, né, poderia utilizar daquele material genético, implantar aquele material genético e ter aí um novo filho, né, novos filhos, após o falecimento daquele genitor. E aí a quarta turma, a mesma quarta turma que vai julgar com relação àquela questão da incidência daquela partilha, ou reconhecimento ou não reconhecimento de uma união estável, incidente dentro de um processo de inventário, a mesma quarta turma vai julgar e julgou efetivamente essa questão e deixou claro que deve haver uma manifestação clara, uma autorização clara, seja por testamento ou um outro instrumento que valha. Então, o fato é que a quarta turma do STJ definiu o seguinte, que, inclusive, a ação foi ajuizada pelos filhos desse falecido, objetivando impedir que a mulher do seu pai, né, com certeza um outro relacionamento, implantasse embriões por fertilização in vitro, com o objetivo de engravidar. O STJ definiu que, se não tiver expresso a vontade, no caso do falecido, não há que se falar em permissão. O homem que tinha falecido em 2017 tinha se submetido à técnica de reprodução assistida em 2015, que gerou 2 embriões. Esses embriões estavam criopreservados lá no Hospital Sírio-Libanês, com o qual os genitores assinaram um contrato, que esse termo de consentimento assistido, esse contrato aí, ó, que o advogado pode atuar. E aí, os embriões excedentários, o que vai ser feito? Como é que não vai ser feito? Os excedentários é o que sobrarem, né? Porque esse método é um método, né, que tem uma onerosidade, então há que se observar ali uma margem, né, de segurança para que mantenha aqueles embriões ali. Você tem que ter um número de embriões que garanta ali efetivamente que vão ser, se um daqueles não vingar, vamos dizer assim, você poderá utilizar outro, enfim, então acaba que tem sempre uma margem, sempre embriões de, entre aspas, viu, gente, reserva. O instrumento lá que eles fizeram, lá no Hospital Sírio-Libanês, conferiria a um dos cônjuges a custódia do material. Olha aí a falta de cuidado que pode gerar. Se lá no próprio material, melhor, no próprio termo, que concordou pela realização daquela reprodução assistida, dizia que na falta de um dos cônjuges, né, ou na falta de um ali dos envolvidos, o outro teria a custódia daquele material, né, seria o detentor daquele material. Porém, a quarta turma, por 3 votos a 2, concluiu o seguinte, que esse contrato não está suficiente, tinha que ter uma autorização expressa para que não só houvesse a custódia, mas que efetivamente aquele embrião poderia ser implantado novamente, enfim. Uma coisa é ter a custódia, a outra coisa é conferir o direito de ser implantado aquele embrião que geraria uma procriação, né? Então é mais do que ter uma simples custódia ou uma custódia. Segundo a linha do voto vencedor, né, os 3 a 2 lá foi apertado, essas disposições não patrimoniais, elas têm que ser expressas, autorizadas, porque, inclusive, muito embora elas não sejam, no primeiro momento, material, elas têm essa repercussão patrimonial. Nesse caso concreto, o homem que concedeu o material genético para os embriões deixou testamento que destinava parte da herança aos filhos, e esse documento não trata de eventual novo herdeiro, nem confere qualquer autorização à viúva. Olha só, o STJ valorizou mais o testamento do que o próprio termo de consentimento firmado junto à instituição que foi feita a reprodução assistida. Esse ponto eu acho bem interessante. Muito embora lá no termo da reprodução assistida esteja constante que
caberia a custódia, né, no caso de falecimento de um ou outro, caberia a custódia daquele sobrevivente, caberia àquele sobrevivente custodiar os embriões excedentários, não quer dizer que poderia ser implantados. E ainda, havendo um testamento dispondo, inclusive, com relação à herança aos filhos já nascidos, isso denota, mostra, que não havia tanta clareza assim com relação à possibilidade de ter um novo filho. Interessante, não é verdade? Tendo em vista que, resumo dessa decisão, deve, para haver implantação de embrião após a morte do detentor de material genético constante naquele embrião, deve haver uma disposição expressa nesse sentido.